Então vamos ler do Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada, o conhecimento transcendental, capítulo 4, verso 33. Vamos repetir, todo mundo tem as folhas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shriyan maior, Dravyamayat, dos bens materiais, Jagyat, do que o sacrifício, Jagya Jagna, sacrifício em conhecimento, Parantapa, ó castigador do inimigo, Sarvan, todas, Karma, atividades, Akhilan, em totalidade, Partha, ó filho de Pritha, Jnani, em conhecimento, Parishamapyate, terminam. Vamos repetir. Shreyandravyamaya Jagya, Yana Jagya Parantapa, Savam Karma Kilam Partha, Yani Parishamapyate, Shreyandravyamaya Jagya, Shreyandravyamaya Jagya, Jnana Jagya Parantapa, Jnana Jagya Parantapa, Sarva Karma Kilam Partha, Sarvam Karma Kilam Partha, Yani Parisamapyate, Yani Parishamapyate, Shreyandravyamaya Jagya, Shreyandravyamaya Jagya, Jagya Parantapa, Jnana Jagya Parantapa, Karma Kilam Partha, Sarvam Karma Kilam Partha, Parishamapyate, Jnane Parishamapyate, Shreyandravyamaya Jagya, Jnana Jagya Parantapa, Sarvam Karma Kilam Partha, Jnane Parishamapyate, Shreyandravyamaya Jagya, Jnana Jagya Parantapa, Sarvam Karma Kilam Partha, Jnane Parishamapyate, Shreyandravyamaya Jagya, Jnana Jagya Parantapa, Sarvam Karma Kilam Partha, Jnane Parishamapyate, Shreyandravyamaya Jagya, Jnana Jagya Parantapa, Sarvam Karma Kilam Partha. Tradução, vamos repetir. Ó castigador do inimigo. Ó castigador do inimigo. O sacrifício executado com conhecimento O
O sacrifício executado é melhor do que o mero sacrifício é melhor do que o mero sacrifício dos bens materiais. dos bens materiais. Afinal de contas, Afinal de contas, ó filho de Prita, todos os sacrifícios do trabalho todos os sacrifícios do trabalho culminam em conhecimento transcendental. culminam em conhecimento transcendental. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. O propósito de todos os sacrifícios é atingir o nível de conhecimento completo. Depois de libertar-se das misérias materiais e, por fim, ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo, consciência de Krishna. Entretanto, há um mistério em todas essas diferentes atividades de sacrifício. E devemos procurar conhecer este mistério. Os sacrifícios, às vezes, tomam diferentes formas segundo a fé específica do executante. Quando a fé de alguém alcança a fase de conhecimento transcendental, o executor de sacrifícios deve ser considerado mais adiantado do que aqueles que, sem esse conhecimento, simplesmente sacrificam bens materiais, pois, sem a obtenção de conhecimento, os sacrifícios permanecem na plataforma material e não trazem nenhum benefício espiritual. O verdadeiro conhecimento culmina em consciência de Krishna, a etapa do mais elevado conhecimento transcendental. Sem aprimorar o conhecimento, os sacrifícios não passam de atividades materiais. Quando, porém, eles chegam ao conhecimento transcendental, todas as atividades entram na plataforma espiritual. Dependendo do grau de consciência, as atividades sacrificiais, ora são chamadas Karma Kanda, atividades fruitivas, ora Jnana Kanda, conhecimento em busca da verdade. É melhor quando o fim é o conhecimento. Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Shriyam Dravya Maya Jagyat Gyana Jagya Parantapa Savam Karma Kilam Partha Gyani Parishama Piyate. Ó castigador do inimigo, o sacrifício executado com conhecimento é melhor do que o mero sacrifício dos bens materiais. Afinal de contas, ó filho de Prita, todos os sacrifícios do trabalho culminam em conhecimento transcendental. E se não culminar, não houve avanço no sacrifício. O sacrifício não adiantou nada, não resolveu nada. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque Krishna vem desde lá de trás, é o conhecimento transcendental, o nome do capítulo, explicando os diferentes tipos de sacrifícios, as diferentes metas
desses sacrifícios, feitas com esses sacrifícios. E isso parece que é barato, que é simples de entender, mas não é tão simples assim. Não é nada simples. Eu tenho exemplo assim de gente com certos bons anos de serviço devocional nas costas e sendo flagrado assim, falando uma bobagem, achando que a atividade fruitiva é sacrifício com conhecimento. Não é. Não é. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o sacrifício que está sendo orientado por Krishna e o sacrifício que Srila Prabhupada nos passou é o sacrifício de verdade. É o sacrifício que já começa na plataforma do conhecimento, e quanto mais esse sacrifício é executado, mais refinado esse conhecimento fica e mais nós entendemos o objetivo do sacrifício. O objetivo máximo do sacrifício é satisfazer Krishna, satisfazer o Senhor do sacrifício. Mais nada. Mais nada. Então, eu estou falando isso porque tem devoto que fala, porque tudo bem, mas os devotos não estão fazendo caridade. Que caridade? Que caridade? Eu vou fazer caridade nem que for sozinho, distribuir alimento, matar a fome dos pobres, dos sofridos. Gente, o sacrifício com conhecimento, ele engloba tudo isso e é feito de maneira perfeita. E esse sacrifício, sem esse conhecimento completo, é um sacrifício capenga, furado, que muitas vezes, beram a ignorância e levam tanto o executor quanto o beneficiado para o inferno. Para o inferno. Eu sei que é chocante falar isso, mas é verdade. Por exemplo, você vai matar a fome das pessoas e vai distribuir carne, sopa de carne para os pobres, carne para o faminto. Você está se complicando e está complicando o pobre do coitado que está comendo, matando a fome dele. Mas na plataforma material é válido. Claro que é válido, mas plataforma material não resolve nada. Não resolve nada. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Eu já vi devoto atravessando pesados. Prabhu, não é assim. Não é assim. A gente distribui praçada. Por que a gente distribui praçada? Porque praçada foi oferecida a Krishna. Ela não é resultado de pecado. Porque qualquer outro alimento, ainda que seja vegetariano, se não foi oferecido a Krishna, Krishna fala isso, você não está fazendo outra coisa a não ser comer pecado. Então parece que é assim, mas nós não podemos ser tão superficiais, tão levianos ao executarmos o processo da consciência de Krishna, que é o sacrifício com conhecimento, o sacrifício da era. O cantar do Mahamantra Hare Krishna com Bhakti Yoga. Bhakti Yoga e o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Nós recebemos esse reforço nessa era, dado pelo Sr. Chaitanya, o Mahamantra Hare Krishna. Mas o sacrifício é, em última instância, serviço devocional. Serviço devocional a quem? Ao Senhor transcendental. Serviço devocional para os pobres? Não, isso não é serviço. Isso não é serviço devocional. Isso é serviço piedoso, caridade, material. Isso é karma kanda. Isso não é transcendental. O nome do capítulo é o conhecimento transcendental. Puxa, mas então não pode fazer caridade? Pobre de quem não faz caridade se ele não está executando o sacrifício do conhecimento? Pobre dele. Ele tem que fazer caridade se ele não executa
transcendental, serviço espontâneo, amoroso como um sacrifício a Krishna. Agora, se ele faz, aí é diferente. Ah, mas então ele não faz caridade? Como? Distribuir praçada não é caridade? Não mata a fome, praçada, no alimento? Só que é perfeito. É perfeito. Porque a gente não está dando resultado de pecado para ninguém. A gente está dando alimento transcendental, purificado, puro. É diferente. É fácil entender, mas é difícil colocar na prática. Porque a gente sempre ouve essas coisas. Né? Ah, porque no movimento Hare Krishna não se faz caridade. Cara para, upakara, o Senhor Chaitanya falou, a maior caridade que existe é que tem a palavra Shreya. Shreya quer dizer o bem último, na verdade, o bem maior. O Senhor Chaitanya enfatizou que o movimento da consciência de Krishna, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, a distribuição do conhecimento transcendental da consciência de Krishna é a caridade mais elevada que existe. Nada é superior a isso, nada é maior que isso. Ele só reforçou, porque o Bhagavatam fala que a pessoa, Punsam quer dizer pessoa, Punsam ekanta tashreya, quer dizer única. A única caridade verdadeira, maior que existe mesmo para a pessoa fazer, Punsam ekanta tashreya, uttama, é dar o bem último para as pessoas, não paliativos. Matar a fome, ainda que seja com alimento vegetariano, é uma caridade paliativa. Daqui a pouco vai ter fome de novo. Ou não? Você vai lá e mata a fome. Aí no outro dia você tem que ir lá de novo. Então, no outro dia tem que ficar sempre fazendo isso. Porque senão você só mata a fome e depois no outro dia ele está com fome de novo. Então isso é paliativo. O bem último é dar conhecimento transcendental. Aquilo que tira a pessoa dessa condição de ignorância, dessa condição de enredamento, de experimentar nascimento após nascimento, doença, velhice e morte. É isso aí, essa é a verdadeira caridade. Então, Punsam ekanta shreya uttama. O Vaishnava ele dá, porque ele está executando o sacrifício com conhecimento, o bem último, porque ele dá conhecimento para as pessoas. Conhecimento é Krishna, ele está dando Deus para as pessoas, a verdade absoluta. E o que todo mundo precisa é só isso. O que todo mundo precisa é de Deus, de conhecimento. A essência do conhecimento. Vedaishcha sarvairaham eva vedyo. Isso aí foi o próprio Krishna que falou, não é a gente que está inventando. Eu sou, dentre tudo, a verdade que deve ser conhecida, que tem que ser buscada. Porque enquanto eu não for conhecido, não for buscado, o enredamento vai continuar, o sofrimento vai continuar, as misérias vão continuar. Então Krishna está dando as coordenadas. Por isso que ele fala também, Vedanta Kriti, Veda Vidi Evacharan. Sendo eu o conhecedor dos Vedas, o compilador do Vedanta, eu estou dando o caminho certo para alguém sair dessa fria que é a prisão material, o enredamento material, o sofrimento material experimentado nessa roda do samsara, vida após vida. É sair da cadeia de uma vez por todas. Então, todo sacrifício que um Bhakti Yogi executa é um sacrifício com conhecimento. Não pode ter mácula de ignorância. É o exemplo mais fácil, mais grosseiro, da alimentação. Mas tem tantos outros que não se pode comparar a vida do Bhakti Yogi, do Vaishnava, com a vida nem sequer de um Dhyani Yogi. O que dizer de um Gyani Yogi, um especulador filosófico, e o que dizer de um materialista grosseiro, mas que é piedoso, que executa atividades piedosas. Então, nem Karma Kanda, nem Dhyana Kanda, nem o Upasana Kanda, mas Bhakti Kanda. Bhakti Kanda. Isso é estar situado no sacrifício com conhecimento. Isto é estar executando o sacrifício baseado em conhecimento, sem deslizes, sem
nenhum tipo de abertura para entrar contaminação material. É transcendental. O conhecimento é transcendental. Conhecimento transcendental. Você pode ter muito conhecimento material, você pode ter muito conhecimento, desde quem prepara um alimento que não é oferecido a Krishna para distribuir, até quem vai distribuir, até quem consome, todo mundo pode ter muito conhecimento, muito conhecimento. Mas se não ofereceu esse alimento a Krishna, se não entende o que Krishna aceita ser oferecido a ele, Patram, Pushpam, Palam, Toyam, se não entende o que tem que ser, isso é pecado. Está distribuindo pecado, está ajudando alguém, no mínimo, como Prabhupada falou aqui no significado. Não resolve nada. Não resolve, não vai dar em nada. Pois, sem o conhecimento, os sacrifícios permanecem na plataforma material e não trazem nenhum benefício espiritual. É chocante. É chocante, mas por outro lado, um estímulo. A gente tem que entender a importância do sacrifício embasado em conhecimento. A gente tem que entender. Isso é tão verdade que, por exemplo, quem faria alguma coisa nesse mundo material se não tivessem os professores? Se não fossem educados, desde criança já. Execução de sacrifício, e sacrifício não é uma escolha, uma opção. Sacrifício para o ser humano é compulsório. Sahajagya prajashistva purovatya prajapati. Anena prashavishwadvan neshavoistu istakamadu. Krishna falou desde quando eu manifestei essa manifestação cósmica material temporária, com seus animais, semideuses, homens e animais temporários, que eu abençoei a todos dizendo, vão e sejam felizes com a execução de jagya, de sacrifício. Então, sacrifício não é uma escolha assim, eu vou fazer ou não vou fazer. Sacrifício nós somos obrigados a executar. Ninguém vive sem executar sacrifício, ou vive. Então, já que tem que ser assim, vamos executar o sacrifício certo, baseado em conhecimento. O sacrifício que dá resultado verdadeiro. Conhecimento verdadeiro. Sacrifício transcendental, na plataforma da transcendência. Esse sacrifício é nada mais, nada menos que a atividade básica do Vaishnava. Vaishnava quer dizer aquele que satisfaz Vishnu, que adora Vishnu, que vive para Vishnu, para Krishna. Então, é isso aí, o sacrifício é esse. Por isso que Srila Rupa Goswami, no Néctar da Devoção, Srila Rupa Goswami falou Ihajasi, Haridase, Kamanama, Nasagirani, Kilashu, Pavastashu, Diva Mukta Sauchate, Ariabilashitashunyan, Gyanakama, Dhyanavritam, tudo está incluído aí. Anukulena, Krishnanu, Shilanam, Bhaktirutama. Quando alguém está usando a mente, a inteligência, as palavras, como um sacrifício para a satisfação de Krishna, ele está executando o serviço devocional Shilanam Bhaktirutama, puro. Isso é serviço devocional puro. Quando se ocupa a mente, o pensamento, as palavras, ou seja, tudo, a serviço de Krishna. E quando nesse serviço não existe outra intenção, anukulena Krishnanu, a não ser dar prazer para Krishna, satisfazer Krishna, isso é transcendental, isso é puro. E porque nós aprendemos com o professor, nós aprendemos com o mestre espiritual, a criança bem educada que aprende mesmo com o professor, que aprende mesmo com o professor dentro de casa, que são os pais também, são os professores, são os primeiros professores, ela nunca erra, ela vai bem na vida, ela vai se dar bem. Então, se nós quisermos executar o sacrifício que temos que executar de qualquer maneira corretamente, nós temos que nos abrigar no mestre espiritual. Tanto é que o próximo verso é esse, tá? Dividir para Nipatena, Parikprashnena, Sevayal, Padekshanti, Tegyana, Gyanestata Darshanaha. Krishna falou, tente aprender a verdade, como agir de verdade, puramente, executar o sacrifício corretamente, aproximando-se de um mestre espiritual liberado, de alguém que sabe como faz isso. Indague dele, submissamente, sem arrogância, com humildade.
pague ele com serviço para a missão dele, para o trabalho devocional dele. Renda de serviço, porque essa alma autorrealizada pode te tirar completamente da ignorância, porque ele não vive ignorância. Ele pode te dar a verdade porque ele tem a verdade. Ele pode te instruir de verdade porque ele é realmente vidente da verdade. É o próximo verso aqui. Então nós estamos aprendendo que sequer as atividades mais sutis são aceitas na hora de executar o sacrifício, que é caridade, que é a especulação filosófica, o estudo dos Vedas só de maneira árida, seca, e que é mesmo a meditação em busca de Paramatma do coração. Bhakti já começa tendo tudo isso daí. Esse é o sacrifício correto, o mais elevado que existe. Então, quando fala Jnana, Karma, de Anavrita, quer dizer nem nada disso. Nem conhecimento, nem busca de conhecimento material, filosófico, nem busca de atividades piedosas, executar atividades piedosas. Então, como eu falei no começo, tem devoto que a oitava ofensa para quem está executando. É a oitava? A oitava ofensa para quem está executando o processo de Bhakti, que tem que observar 10 ofensas básicas, é essa aí. Achar que o cantar do Mahamantra Hare Krishna, que a execução do Sankirtana Jagya, o serviço devocional, é uma das atividades, ela é igual, ritualísticas, auspiciosas, que os Vedas oferecem como atividades fruitivas karmakanda. Na verdade, Prabhupada fala que isso aí, os Vedas falam isso, mas nesse mundo material não existe atividade auspiciosa. Nenhuma atividade aqui é auspiciosa. A única atividade auspiciosa é a atividade do sacrifício puro, o prazer de Krishna. O resto não tem nada de auspicioso. Mas aí, é uma ofensa isso. Por isso que eu falei que tem devoto que confunde as coisas. O que dizer dos outros que nem essa informação tem, não são devotos. Acham que o serviço devocional está na mesma plataforma da execução das atividades piedosas materiais. Não está, gente. Não está. É outra plataforma, é outra história. O serviço devocional já começa da plataforma liberada. É isso que quer dizer Anyabilashita Shunyang Yanakarma de Anavritam Anukulena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Serviço devocional puro. Bhakti já começa da plataforma liberada. Shilarupa Goswami é o nosso mentor. Srila Prabhupada dizia que ele é o patrono do movimento da consciência de Krishna. É ele que está explicando isso. Então nós devemos entender o quanto essas atividades de pregação, de dar o santo nome para as pessoas, de ensinar as pessoas a cantarem o santo nome, de dar praçada, não um alimento, dar praçada, alimento oferecido a Krishna para as pessoas, ensinar as pessoas a conhecer e adorar a Krishna, para não ficar adorando qualquer coisa, qualquer semideus, qualquer santo, muitas vezes do Paoco. Adorar de verdade, adorar quem tem que ser adorado. O Senhor de todos os sacrifícios. Servir quem tem que ser servido. O centro de todas as metas, as buscas, que é Krishna. Que é Krishna. Porque aí depois a gente culpa Krishna, mas Krishna não tem culpa de nada. Ele está fazendo o melhor para todos, como fala, o serviço devocional, a explicação do serviço devocional, o Srimad Bhagavatam. Logo no começo, o terceiro canto é o verso 29, verso 39 do capítulo 29. Ele fala isso, Natyasya Kastida Ito, Nadvesha Natya Bandhava. Ninguém é querido, especialmente querido por mim, e ninguém é desprezível de qualquer coisa. O Bhagavatam está explicando, é a explicação do serviço devocional. Explicação sobre o serviço devocional, que é o sacrifício certo. Esse é o sacrifício com conhecimento. O Bhagavatam está explicando que ninguém é amigo
nem inimigo de Krishna. Krishna é igual com todos. O problema é o equívoco nosso, da alma condicionada, não de Krishna. Então, ele simplesmente fala, aproximar-se quer dizer vishati. A vishati, a pramatossal. Se você se aproxima de mim, porque você se aproximou, eu me aproximo de você. Eu me aproximando de você, eu erradico toda a sua loucura, toda a ignorância. A vishati, a pramatossal, acaba com a pramata, com a loucura. Enquanto que se você não quer, também eu não interfiro no seu livre-arbítrio, não me aproximo também. Eu não me aproximando, eu te deixo solto. Eu te deixando solto para matar Jana Antakrita. Essa Jana, essa pessoa, por ficar assim, não querendo ser favorável com Krishna e executar o sacrifício correto, ela é destruída executando o sacrifício em ignorância, paixão e bondade materiais. Porque isso não resolve nada. Mas ela está fazendo mau uso do seu livre-arbítrio. Então isso que a gente tem que aprender. Aprender a fazer as coisas direito e desejar as coisas que podemos desejar. Porque então um devoto, ele faz tudo para Krishna, ele não pode desejar nada. A Prabhupada falava isso. O devoto pode pedir para Krishna até. Krishna, por favor, me dê força, determinação, inteligência, pureza, humildade, para eu continuar trilhando esse caminho. Ele pode pedir um monte de coisa. Mas só eu falei um monte de coisa. Como é que não? Mas, aqui tem o verso 36. 36. Apichet dasi papibia, sarvebia papakritama. É logo na sequência. Sarvangyana Plavenaiva. Lidinam Santarishasi. Olha o que fala esse verso. Mesmo que sejas considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiveres situado no barco do conhecimento transcendental, aí temos que entrar no barco do conhecimento transcendental, gente. Isso é estar no barco do conhecimento transcendental. Serás capaz de cruzar o oceano de misérias. Esse oceano de misérias. Senão, não vai ser. Então, o conhecimento transcendental é compulsório. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos vivê-lo. Ou nós estamos jogando a nossa vida humana privilegiada, com inteligência superior, no lixo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Fazer uma pergunta baseada nisso. Quando uma pessoa, por exemplo, uma ONG que tem essa honra e privilégio de distribuir alimentos, roupas, saco de dormir, isso não estaria envolvido também nos 3 modos da natureza material? Porque se uma pessoa faz algum tipo de doação, ela está sendo influenciada... Não existe nada que não esteja envolvido pelos 3 modos da natureza material. A única coisa que não está envolvida com os 3 modos da natureza material é o serviço devocional puro. Esse não. Não existe nada que não esteja envolvido. Então, você vai... se generalizarmos uma atividade de uma ONG dessa que ajuda os pobres, que faz, é uma atividade piedosa, está no modo da bondade. Agora, tem que ver como que é feito isso daí. De uma maneira geral, é uma atividade piedosa. É uma caridade material. Agora, tem que ver como que é feito. O que eles dão para as pessoas comerem? Se der carne, por exemplo, é bondade com ignorância. Já está maculado pela ignorância. E assim por diante. A única atividade de caridade que não tem nenhum vínculo com bondade, paixão e ignorância é a atividade em consciência de Krishna. É a bondade pura. É a bondade pura. Né? Por isso que a gente tem que entender que nós temos um mestre espiritual que conhece a verdade. Nós temos um mestre espiritual que instituiu uma sociedade onde você pode fazer
sacrifício puro. Nós temos que fazer como ele deliberou, como ele manda, como ele organiza, como ele fala que tem que ser feito, não da maneira que a gente acha que tem que ser feito. Então você nunca vai ouvir Prabhupada falando que você não tem que matar a fome de todo mundo que você puder. Pelo contrário. Pelo contrário, o Prabhupada falava que num raio de 10 quilômetros em volta do templo, se puder não deixar ninguém passar fome, que isso aí é perfeito, é o que tem que ser feito mesmo. Mas tem que distribuir praçada para todo mundo. É praçada. Então é fácil entender. É fácil, muito fácil entender. Um devoto, se vem alguém, por exemplo, chega um mendigo, ou alguém pedindo um dinheiro para ele, ele não dá dinheiro. Ele não vai dar dinheiro, não pode dar dinheiro. Ele dá alimento. Ele deve andar sempre com uma praçada, com alguma coisa, mas ele não vai dar dinheiro. Por quê? Por que ele não vai dar dinheiro? Primeiro vai fomentar aquilo que Krishna condena, a preguiça. Vai ficar mantendo o vagabundo. Krishna falou que todo mundo tem que trabalhar, inclusive ele. Que se ele parar de trabalhar, que o universo para. Aí nós vamos ficar em nome de bondade material, bancando preguiçoso. E se ele sair dali e tomar uma cachaça ainda? E se a cachaça bater tão forte que na hora que ele sair não vem um ônibus passando, vem o ônibus passa por cima dele? O que você arrumou? Em nome de... Não, que isso, não vai me fazer falta nenhuma. Toma aí, R$5, não é nada. O cara vai, enche a cara de cachaça e acontece toda essa desgraça. Onde você entrou? Então é só isso. É saber como fazer as coisas. Fazer sempre seguindo o vidente da verdade. Aquele que sabe o que está falando e sabe o que está instituindo para que façamos. Que não é diferente nunca do desejo de Krishna. Porque ele é um vidente da verdade. Ele sabe o que está vendo. Sabe o que está falando. Por isso que nós temos que seguir os acharyas. Por isso que nós temos que aceitar um mestre espiritual. Por isso que nós devemos viver orientados por um mestre espiritual fidedigno, autêntico. É só isso. Não é fácil entender? E tantas outras histórias, se for falar, nossa, isso aí não tem fim. Isso aí. O Karma Kanda, Jnana Kanda e o Upasana Kanda engloba tudo. 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 Não vai ter ninguém fora disso aí. Ninguém. Mas Bhakti Kanda resume tudo isso aí no sentido do que cada kanda desse caminho tem de melhor e tem o que eles não têm. Tem o que eles não têm. Bhakti Kanda tem o que todos eles têm de melhor e não tem o que eles têm de pior. Não tem. Então o Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda está contido em Bhakti Kanda. Mas Karma Kanda muitas vezes não contém Bhakti Kanda, Jnana Kanda muitas vezes não contém Bhakti Kanda, e o Upasana Kanda muitas vezes não contém Bhakti Kanda. E precisaria ter um pouco, porque se não tiver nem um pouquinho de Bhakti na atividade caridosa, essa caridade vai ser um furo na água. Se não tiver nem um pouquinho de Bhakti na especulação filosófica, essa especulação filosófica vai ser um desastre. E se não tiver nem um pouquinho de Bhakti no caminho do yogi, o yogi vai ser malogrado, ele vai cair da sua meditação transcendental. Que claro, coisa mais clara do que essa? Não é? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Né? Sempre. De manhã e à noite. Sempre.
Palita Madhava, Sandarshan, Shiraja, Hari, Prema, turma de sempre. Parece isso, eu não sei quem é. E vamos em frente. Vamos executar o Sankirtana Jagya dentro do processo de Bhakti. Cantar o Mahamantra Hare Krishna, servindo o devoto puro de Krishna, consequentemente servindo Krishna, e assim nossas vidas serão realmente exitosas, perfeitas. Isso aí nós podemos ter certeza plena. Parece um absurdo, né? Falar que em plena Kali Yuga, nesse mundo, que a vida vai ser perfeita. Vai ser perfeita. Perfeitíssima. Perfeitíssima. Se fizermos isso. Se ouvirmos e seguirmos o mestre espiritual fidedigno, autêntico, e servirmos realmente de maneira ahaituki apratihata, sem desejos pessoais e sem interrupções. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya. Govinda